Básicos de finanças pessoais. Como é que eu começo a dar valor ao meu dinheiro? Estamos em 2025 e o futuro chegou. É a inteligência artificial que governa o mundo, as casas que são inteligentes e os carros que se conduzem sozinhos. E mesmo assim, ainda paga comissões de manutenção de conta? No Active Bank, essa comissão é zero e acreditamos que existem maneiras muito melhores de gastar o seu dinheiro do que aí. Sem filas, sem papelada e com uma app simples, intuitiva e feita à sua medida. Passe pelo site e dê o primeiro passo rumo ao banco que já está no futuro. Banco Active Bank S.A. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Esta é uma série de episódios em que vou recordar os princípios básicos das finanças pessoais para quem quer começar e não sabe como. Para aqueles que já começaram, é uma boa altura para ver se estão a fazer tudo bem. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estalinhas que entender e já sabe que pode enviar também as suas perguntas em áudio para o número do WhatsApp do Contas Poupança, envie a sua mensagem gravada ou clique no microfone para enviar a sua mensagem áudio para o número 927753737. Ora, então, neste episódio vamos recordar como é que tudo começa para pormos as nossas finanças em ordem. Como sabem, já vos expliquei várias vezes, nunca ninguém me ensinou nada sobre finanças pessoais. Os meus pais ensinaram-me o melhor que sabiam e eu só comecei a acordar para a vida financeira, a perceber como é que o dinheiro funcionava de facto e na prática a meu favor e não simplesmente para pagar contas por volta dos meus 40 e tais anos. Portanto, perdi muito tempo e eu gostava que você começasse mais cedo do que eu ou então que começasse algures, não é? Começar é muito bom, mesmo que já tenha uma idade superior a essa. Ora, como é que se começa com as finanças pessoais? Começa-se tirando uma fotografia. Porque às vezes as pessoas pensam, isso tudo agora já vou tarde, já não consigo fazer nada, já desperdicei muito dinheiro ao longo da minha vida, agora quero começar a poupar, mas já não dá, porque já tenho muitas responsabilidades, já tenho filhos, já estou a pagar uma casa e o dinheiro não chega para tudo. Ou então, pura e simplesmente pensam que isto não é para elas, eu nunca tive jeito para o dinheiro não é para mim, eu prefiro que seja outra pessoa a tratar disto, ou não há nada a fazer. Há muito a fazer, há tudo para fazer. A boa notícia que eu lhe trago é que, para começar, basta, como lhe disse, tirar uma fotografia. Tirar uma fotografia não implica ir a um estúdio com megas promoções, maquilhagem, cabeleireiro, vestir a sua melhor roupinha, o seu fato domingueiro. Nada disso. Nada disso. Ou seja, tirar esta foto financeira não tem nenhuma implicação na mudança da sua vida. Portanto, isto é já para lhe tirar qualquer receio que tenha de não vale a pena porque senão depois eu não vou conseguir. Não. Simplesmente aquilo que eu lhe peço é que saiba em que situação está, mesmo que seja má, mesmo que seja péssima, mesmo que seja trágica. É só isso que eu lhe peço. É que, por si, saiba exatamente qual é a sua situação financeira neste momento. Isto é o princípio de tudo. Mesmo que não faça mais nada depois, esta ação vai ser um momento decisivo na sua vida para a poder melhorar lá mais para a frente. O que é que isto implica? Fazer aquilo que eu chamo uma selfie financeira. Portanto, você tem de saber quanto é que você tem neste momento e quanto é que você vale também no presente.
Quando eu digo você, numa primeira fase é você mesmo, e numa segunda fase é, no caso de um casal, então a soma dos dois. Mas é muito importante cada um dos dois fazer esta análise individual, como é que está cada um deles e depois qual é o património financeiro dos dois em conjunto, porque uma coisa é outra coisa são os dois, para o melhor e para o pior. E outra coisa é quanto é que valem os dois no conjunto, no presente e para o futuro. Depois, numa segunda fase, teremos de ver o que queremos no futuro, mas isso já é mais à frente. Agora é só saber quanto é que tem e quanto é que você vale, em termos de rendimentos expectáveis no presente e no futuro próximo. Como é que nós vamos fazer isto? Muito simplesmente, o clássico caderninho de papel ou então uma folha de Excel no computador, com esse programa ou outro, mas não vá para ferramentas automáticas. Este é o meu conselho. Aquelas aplicações que juntam os saldos todos e que dividem por categorias e tal, na minha opinião, embora isso seja muito útil, mas é lá mais para a frente. Eu quero que seja você, com os seus próprios dedinhos, a colocar lá os valores todos. Isso mexe com a nossa cabeça. Ao colocar lá o que você ganha e o que você gasta, para onde está a ir cada euro, cada cêntimo do seu dinheiro, e sermos nós a inserir esses valores ou a escrever com o nosso punho esses valores, tem um impacto que você nesta altura talvez não imagina. Então o que é que você vai fazer? Clássico dos clássicos. Um levantamento de todas as suas despesas. Todas. Mas mesmo as mais pequeninas, aquelas que não liga. Como é que você vai fazer isso? Olhando para o seu extrato bancário do último mês, depois dos últimos 2, depois dos últimos 3, e vai perceber que há algumas que são regulares. Todos os meses sai aquele valor que é fixo ou variável, no caso da eletricidade. Neste mês pagou X, no mês anterior pagou um valor diferente, no outro anterior outro valor diferente, mas fica com uma ideia de quanto mais ou menos é que está a ganhar. Pode fazer uma média nesta fase, mas com valores reais, não é de cabeça. Aponte mesmo quanto é que pagou de eletricidade, de gás, de telecomunicações, de água, de crédito à habitação, de seguro de vida, de seguros dos carros. Depois isso já é nas anuais, não é? Porque nós não sabemos em que mês, quer dizer, nós temos de saber, mas nesse mês pode não calhar, mas pronto, para já as mensais. Depois há aquelas despesas que não aparecem no multibanco, mas que aparecem como levantamento no multibanco. E vai apontar, sim senhor, vai apontar, isto é muito importante, deixem-me só entrar aqui numa faixa, ok, como sabem eu gravo estes podcasts a conduzir, ok, também não quero ter nenhum acidente, portanto tenho de fazer isto com todo o cuidado. Estava eu a dizer-vos que há muitas despesas pequeninas que nós não damos por elas, e portanto, sabendo que levanta 50 euros no multibanco, esse dinheiro vai para algum lado. Eu, por exemplo, que peço fatura com o número de contribuinte de tudo, eu consigo descobrir tudo mesmo do cafezinho e da revista e do jornal e dos gelados. Podem achar que isto é completamente de loucos, não lhe peço para fazer isso, mas estou a dizer-vos que no meu caso eu vou ao fatura e descubro. Portanto, se eu quiser mesmo saber ao cêntimo, muito bem. Se não, nesta fase, se quiser dar-se a esse trabalho, pega no telemóvel e cada vez que gasta dinheiro num café, num pastel de nata, num lanche, num pequeno almoço, numa revista, em tabaco, se fumar ou em qualquer outra coisa, aponta. Isso vai mudar a sua vida.
Assim que descobrir que, se calhar, gasta mais dinheiro do que pensava em roupas, em gadgets, na loja do chinês, na Temu, na Shine, no AliExpress, na Amazon, quando começa a analisar os seus gastos que estão no extrato do cartão de crédito, porque às vezes o cartão de crédito é uma ilusão, porque nós gastamos muito dinheiro, mas sai um valor global. Saíram 158 euros da conta para o cartão de crédito. Ok, mas em que é que eu gastei esses valores? Por vezes, descobrir isso é assustador também. Portanto, vai fazer uma listagem completa de tudo aquilo em que gasta dinheiro. Valores grandes, valores pequenos, valores fixos, valores variáveis. Depois, vai analisar também o dinheiro que entrou na sua conta bancária do seu salário. Ou, em casos de recibos verdes, pronto, pelo menos uma média que seja representativa. Que é para, talvez pela primeira vez em muito tempo, saber exatamente ao cêntimo quanto é que você ganha. Há muitas pessoas que acham que ganham um valor e ganham outro. Talvez agora até tenha uma agradável surpresa, que é nós achamos que se calhar estamos a ganhar 1000 e tal euros, mas com as baixas das retenções na fonte do IRS, com o menor pagamento de impostos, com alguns aumentos que muitas empresas deram, vai se calhar descobrir que os seus 1000 e tal, se calhar já são 1080, já são 1100, já são 1148. E portanto estes 48, estes 39, estes mais 102 ou mais 200 e tal, mas isso aí a gente já se apercebe mais, mas os 200 e tal, quanto é que é o tal? Esse tal pode ser uma fatura da luz ou uma fatura da água. Portanto, nesta fase inicial, este é o ponto fundamental, tem de saber exatamente quanto ganha, e tem de ficar apontado, ao cêntimo. Não se esqueça da vírgula dos cêntimos. É isso que faz a diferença. E todas as suas despesas divididas por categorias. Esta é a segunda parte extremamente importante. Saber em que categorias é que gasta o dinheiro. Numa primeira fase é tudo à maluca, vai apontando todas as despesas que teve. Não se preocupe com a ordem. Depois de chegar à conclusão de que não gasta dinheiro em mais coisa nenhuma, ou seja, não há mais nada para apontar, puxe pela cabeça, porque se calhar ainda deixa uma gorjeta aqui, uma gorjeta além. Portanto, um almoço de 16 euros em que deixa uma gorjeta de 1 euro ou de 2, não custou 16 euros, custou 17 ou custou 18. Ok? Isto multiplicado por 22 dias úteis faz toda a diferença. Pronto. Agora vamos às categorias. Despesas essenciais, eletricidade, gás, telecomunicações e água. Crédito à habitação, juntando duas coisas, que é a prestação da casa e o seguro de vida. Se tiver mais alguma coisa associada ao crédito à habitação, ponha também aí. Outra categoria, automóvel. Quanto é que gasta em combustível todos os meses? Quanto é que gastou no mês passado em combustível, se foi um mês normal? Quanto é que gasta também em manutenção com o automóvel? Se tiver crédito automóvel, vai pôr aí também quanto é que custa ter o carro nessa categoria. Se tiver outras despesas com outras coisas, ponha lá também. Não se esqueça da alimentação, é fundamental, é uma das 3 categorias onde as pessoas em todo o mundo gastam mais dinheiro, e a alimentação vai dividi-las em 2 subcategorias. Quanto é que gasta em hipermercados, talhos, peixarias, etc. Portanto, tudo o que gasta, incluindo detergentes e coisas do género, despesas para a casa, mas para a despensa. E comer fora. E o comer fora, meus amigos, às vezes, em algumas situações, chega a ser uma casa de férias, uma prestação de um crédito à habitação. Acreditem, isto acontece muitas vezes.
Comer fora, às vezes, é estar a pagar uma segunda casa. Isto é um abre-olhos para algumas pessoas que faz com que elas, de facto, comecem a pensar de forma diferente na forma como estão a gastar o dinheiro. Na alimentação, podem ter ainda uma outra subcategoria, que é o comer fora, mas em casa, que é, para quem tem essa possibilidade, o Uber e Glovo e coisas do género, às vezes são uma terceira casa de férias. Acreditem, a vida nas cidades, e sobretudo para pessoas que têm rendimentos altos, isto pode ser um sorvedor de dinheiro que vocês não imaginam. Depois não se esqueçam também de quanto dinheiro gastam com os filhos. Mas eu agora vou estar a fazer contas a quanto é que... Sim, porque é uma despesa absolutamente fundamental. Se tiver uma escola privada, se tiver um ATL, se tiver transportes dos miúdos, a alimentação dos miúdos, estou a falar dos miúdos em relação à escola, atividades extracurriculares, se tem natação, se tem futebol, se tem música, se tem balé, tudo isso tem de lá estar. Portanto, no final de tudo isto, vais chegar a uma conclusão surpreendente. Há 3 hipóteses. Ou gasta tudo o que ganha, ou gasta mais do que ganha, ou gasta menos do que ganha. Não há aqui uma quarta opção. Ou poupa, ou não poupa nada, ou está na falência. Isto muda a nossa vida, chegarmos a esta conclusão. Eu acho que em meia hora que você dedica a fazer estas contas, pode mudar a sua vida para o resto da sua vida. Não é? Porque ter esta consciência, pode depois não fazer nada, mas ter esta consciência vai abrir-lhe muitas janelas que você neste momento se calhar não imagina que pudesse acontecer. Muito bem, então este é o primeiro passo. O segundo passo é saber quanto é que você vale. O que é que isto significa? Significa saber quanto é que eu ganho, não apenas mensalmente, mas anualmente. Mais uma vez, vou fazer isto individualmente para mim, individualmente para o meu parceiro ou parceira, e depois vamos, no final, somar os dois. Ou seja, ao fazer a conta anual e não mensal, muda completamente o cenário. A maior parte das pessoas recebe 14 salários e não 12. Para além disso, muitas vezes ainda há o reembolso do IRS, que é cada vez menor, mas ainda há pessoas que recebem. Para além disso, há pessoas que têm outras fontes de rendimento, que vendem coisas fora do horário de trabalho, que prestam serviços fora do horário de trabalho, que têm às vezes 2 empregos, mas aí entra nos salários. Há pessoas que recebem dividendos, que recebem... enfim, pode haver casos esporádicos de heranças e tal, mas pronto, mas isso são as fontes de rendimento extra. Ou seja, tudo o que seja regular vai incluir no quanto você vale. Então eu vou chegar a esta conclusão. Eu valho 20 mil euros por ano. Eu valho 30 mil euros por ano. Eu valho o meu valor de mercado, não é? Aquilo que eu meto cá em casa em receitas totais líquidas, não é brutas, líquidas, rendas de casa. Lembrei-me agora, tenho uma casa arrendada, é dinheiro que entra, ok? Isso também faz parte do que eu valho. Portanto, eu posso valer 30 mil, 40 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil euros. Ou mais, não é? Portanto, isso é o que eu valho neste momento. Mais uma vez, faço essa conta para mim, para o meu parceiro e para a minha parceira, somamos os dois e, portanto, isto permite-nos saber quanto dinheiro é que nós temos para gerir por ano.
é como se fosse o PIB do país. O PIB do país é o total da riqueza gerada por todas as empresas e cidadãos de Portugal. Ok? Isso é o PIB. Portanto, esse valor que vocês agora chegaram a ele é o vosso PIB. Isto muda também completamente a nossa forma de ver a nossa vida financeira. Portanto, nós somos uma família de 40 mil euros, somos uma família de 50 mil euros, somos uma família de 200 mil euros por ano. É isto que nós temos de saber. Porque isso vai permitir-nos avaliar se estamos a viver acima, dentro ou abaixo das nossas possibilidades, que também pode acontecer. Fazer estas contas permite-nos o quê? Avançar para o passo seguinte, que é ter metas, ter objetivos, saber em que é que eu quero gastar o meu dinheiro. Porque neste episódio o objetivo é saber onde é que eu gasto o meu dinheiro. Muitas vezes nem sei que o gasto aí, nem sei se quero ou se não quero, ele simplesmente desaparece. O dinheiro aqui nesta fase não tem um objetivo, não tem uma coerência, não tem uma estratégia e, portanto, falaremos sobre as metas e como isso também vai mudar a nossa vida, mas isso fica para um próximo episódio. Muito obrigado por me ter acompanhado nesta boleia financeira. Esta série de episódios é uma espécie de Back to Basics, portanto é o básico dos básicos para alguém que queira começar a pôr as suas contas em ordem. Vou ajudá-lo nesse processo. Isto não é física quântica, não é ciência aeroespacial, é a nossa vida a acontecer e são coisas que alguém nos devia ter ensinado na escola ou a nossa família, mas isso não aconteceu, vai acontecer agora. Muito obrigado, boas poupanças. Estamos em 2025 e o futuro chegou. É a inteligência artificial que governa o mundo, as casas que são inteligentes e os carros que se conduzem sozinhos. E mesmo assim, ainda paga comissões de manutenção de conta? No Active Bank essa comissão é zero e acreditamos que existem maneiras muito melhores de gastar o seu dinheiro do que aí. Sem filas, sem papelada e com uma app simples, intuitiva e feita à sua medida. Passe pelo site e dê o primeiro passo rumo ao banco que já está no futuro. Banco Active Bank S.A.